Motivo de orgulho para todo cidadão brasileiro, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais está completando 18 anos. E junto com a Sala Minas Gerais, que completou 10 no ano passado, elas fazem parte do Instituto Cultural Filarmônica. E a gente está aqui para saber um pouco como é fazer a gestão de um espaço e de um patrimônio tão importante, determinantes para o desenvolvimento de Minas Gerais, da cadeia produtiva da economia criativa e do sentido de mineridade. E é por isso que eu te convido a acompanhar a entrevista que fiz com Wilson Brumer, o novo diretor-presidente do Instituto Cultural Filarmônica. Brumer, muito obrigada por nos receber aqui nessa casa linda que é a Sala Minas Gerais. Bom, primeiro é um prazer recebê-la e estou aqui à vontade para a gente responder o que for possível, Então, o joia. que for capaz. Então a gente vai bater um papo aqui de umas 2 horas e meia, mais ou menos. Mas antes da gente falar desse lugar lindo e da Filarmônica, que é um orgulho, né, para todos os mineiros, para todos os brasileiros, eu queria começar perguntando de você e da sua carreira. Você tem uma longa carreira na iniciativa privada, passou por algumas das empresas mais importantes de Minas, foi presidente da Vale, da Usiminas, né, e também pelo poder público, né, passou por CEMIG, por CODEMIG, foi secretário de Estado. Né? Aí eu queria te perguntar sobre essa trajetória. Você saiu do metal lá das mineradoras e da siderúrgica para os metais da orquestra? Como é que isso aconteceu? Bom, eu começaria dizendo a vocês o seguinte, primeiro é muito orgulho de estar aqui hoje, tentando ajudar naquilo que eu for capaz, a melhoria, o crescimento, enfim, o desenvolvimento aí da Filarmônica e da Casa de Minas Gerais como um todo, né? Mas acho que cabe aqui antes de mais nada, um agradecimento a quem me sucedeu. Desculpa, a quem eu sucedi, né? O Gilmar, que ficou 19 anos à frente aqui da Filarmônica, ele fez um trabalho excepcional e todos nós reconhecemos que sem esse trabalho dele, dificilmente a Sala Minas Gerais, a Filarmônica, teria chegado ao estágio que está aqui atual. E já que eu falei de suceder, né, eu costumo dizer que cabe a mim entregar algo melhor do que eu recebi. Então esse é o processo natural de qualquer gestão. Por que eu cheguei aqui como eu cheguei? E como o Gilmar ficou 19 anos, ele já demonstrava um certo cansaço natural, né, de quem fica um tempo longo numa organização qualquer, e já demonstrava então interesse em, enfim, ir para outros desafios na vida. Eu participava do Conselho de Administração aqui da Filarmônica desde maio do ano passado e o Paulo Paiva, que é o presidente, entendeu então que era o momento da gente fazer uma transição e me convidou, perguntou se eu estaria disposto a assumir a função. Você vai dizer, bom, mas quem saiu do setor de mineração, siderurgia, passou por vários setores, eu costumo dizer que não há muita diferença. No fundo, a gente está gerindo pessoas. Sim. Né? Você vai dizer, bom, mas na Vale você geria mais de 30 mil pessoas, na Usiminas mais de 15 mil pessoas, na antiga Cesita 6 mil pessoas e assim por diante. E aqui estamos falando de um número menor de pessoas. Mas no fundo você está falando de novo de quê? Pessoas. Né? Então o número não é importante, né? E cada empresa dessa pela qual passei tinha o seu próprio desafio, tinha suas próprias demandas, a sua própria estratégia, né? Então, eu trazer um pouco da experiência de toda essa vida profissional pela qual passei para aqui. Você mencionou que eu fui secretário de Estado. Eu também nunca tinha trabalhado em Estado, né? Não sei se dei alguma contribuição, mas se dei, é porque a gente de novo trouxe os conceitos de vida profissional para aquilo que você está fazendo naquele momento. E é o que eu pretendo cada vez mais fazer aqui. Esse pensamento de que antes de tudo são pessoas, né, durante muito tempo, a gente demorou muito para chegar nessa conclusão que parece tão óbvia, né, assim como modelo de gestão, né, o que é importante? Importante é a matéria-prima, é o produto, é o cliente, são as pessoas. No fundo, toda essa cadeia, vamos chamar assim, né, você envolve pessoas. Quando você está falando do cliente, também está falando de pessoas. Não há como assim, não falar delas, né? Então, pessoas. Eu costumo dizer muito, principalmente para a palestra que eu faço para jovens, e eu gosto muito de falar para jovens, eu costumo dizer o seguinte, que empresa e organizações têm alma.
Sim. Por que elas têm alma? Porque são formadas de pessoas, tá certo? Máquinas, equipamentos, agora instrumentos, você compra, deprecia, faz a manutenção, etc. Pessoas é outra forma, é motivação, é tratar as pessoas com dignidade, respeito. Né? Eu sei que a minha geração, principalmente, era uma geração que é muito diferente da atual geração. Né? A minha geração foi moldada num modelo em que você entrava numa empresa e aposentava na empresa. Né? Eu até, de uma certa maneira, fui um pouco exceção nesse conceito. Mas hoje não é mais assim. Né? Nós estamos falando de pessoas, de jovens que entram numa organização, eles querem desafios, querem vislumbrar o futuro e assim por diante. Então, a própria forma de gerir essas pessoas e gerir o que essas pessoas pretendem na vida mudou. E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Que bom que mudou. Né? Sim, O bom da vida é que ela muda. Se fosse sempre a mesma coisa, seria meio enfadonho, né? Eu acho que sim. Falando do Instituto, né? Porque a face mais visível é, claro, a orquestra e a Sala Minas Gerais. Sim. Né? Mas existe o Instituto Filarmônica, né? Que é uma organização, melhor dizendo, uma associação civil sem fins lucrativos. As pessoas ainda têm dificuldade com esses conceitos. O que isso significa, Bruno? E de onde vem o recurso? Como manter esse trabalho? Na verdade, nós somos uma organização social sem fins lucrativos. Né? O objetivo aqui não é, no final do ano, apresentar um lucro, mas apresentar, com base nos recursos que obtivemos, os resultados e a aplicação adequada daqueles recursos. Né? Como é que é mantido? É uma forma de uma PPP, uma parceria pública-privada. Já que se você falou do meu período no governo, eu sempre fui um defensor de parceria público-privadas. Eu, na minha época de governo, desculpa aqui cortando um pouquinho a sua pergunta, né? Eu sempre defendi o seguinte, a nível de governo, que tudo que puder ser feito pelo setor privado, deixemos que o setor privado faça. Cabe ao Estado ser muito mais promotor, facilitador, articulador. Tem coisas que não dá só para ser o setor privado fazendo. Então, nesse conceito, vamos fazer parceria entre o setor público e o setor privado. E tem coisas que cabe ao Estado fazer. Né? Então, acho que deveria ser sempre essa lógica. E aqui nós funcionamos como se fosse uma parceria entre o setor público e o setor privado. Ou seja, o Estado ele tem uma contribuição que ele todo ano nos contribui com os custos da Casa da Filarmônica do Instituto, mas ao mesmo tempo cabe a nós buscar junto ao setor privado também parcerias, como cabe um melhor uso dessa sala, como cabe a bilheteria, nada disso sozinho vai manter tudo isso. Né? Então, de novo, é um conjunto de parcerias que a gente está fazendo no sentido de cada vez mais tornar isso aqui autossustentável. E esse é um grande desafio da cultura que eu vejo no Brasil. Sim. Tá certo? Porque dificilmente você vai evoluir na cultura no Brasil sem uma parceria entre o setor público e o setor privado. Sim. Porque não é barato. Óbvio que não, não é barato. Não é barato. É tudo muito específico, muito especial, muito único, né? Assim, né? Você não tem uma sala dessa, nem em toda cidade, quem dera, né? Se pudesse ter um equipamento como esse em muitas cidades, né? E cada profissional altamente qualificado, né? Aliás, esse é um ponto de destaque, né? Antes da gente conversar, a gente estava ali olhando, né, as fotos dos músicos, dos componentes da orquestra e a gente do mundo inteiro. Isso é um sinal de qualidade, né? Porque se alguém se dispõe a sair, por exemplo, dos países do leste europeu, que são países que têm uma tradição secular, né, na música clássica, na música erudita, e ele se dispõe não só a vir para o Brasil, mas vir para uma cidade que está no interior do Brasil, como é Belo Horizonte, né, e não para o Rio, São Paulo, é uma distinção, não é? É um sinal de altíssima qualidade. Eu entendo e aprendi, tenho aprendido, né, que nós temos que ter muito orgulho do que temos aqui.
Sem nenhuma dúvida, a nossa Filarmônica e a própria Casa Minas Gerais está em padrões internacionais, né? Sem nenhuma mineirice, vamos chamar assim, eu diria a você que a nossa Filarmônica, junto com a de São Paulo, são duas filarmônicas equiparáveis em termos qualitativos, e não sou eu que estou falando, são especialistas, né? E Minas tem que usar mais esses ativos. Eu sempre defendo que tudo tem o seu momento, e em algum momento a frase ou o conceito de que Minas trabalha em silêncio teve a sua valia, teve a sua importância. Mas hoje o mundo mudou, nós temos que nos adaptar a novas demandas, novas realidades, né? Então a gente precisa mostrar mais os ativos que a gente tem. E a gente tem que ter muito orgulho deste ativo especificamente. É um ativo, primeiro, a casa em si. É uma casa que foi feita para atender a nossa Filarmônica. Muitas das casas que existem no Brasil foram mais adaptadas, enquanto essa aqui foi construída para esse objetivo, né? Modéstia à parte, eu conheço boa parte de muitos países do mundo em função da minha atividade profissional anterior, ou atividades anteriores. E essa sala aqui não deve muito a muitas salas pelo mundo afora, tá certo? Então, eu tenho insistido muito, e até de novo voltando ao ponto que você colocou aí de passagem pelo governo, na época que eu passei pelo governo não existia essa sala. Mas se existisse essa sala, eu, certamente nas visitas que eu iria pelo exterior, eu estaria mostrando isso aqui como um ativo importante de Minas Gerais, né? Então eu tenho conversado muito com o governo nesse sentido, de usar cada vez mais também a sala como um fator até de mostrar para quem chega o que Minas Gerais tem. Temos boas universidades, temos uma boa, razoável infraestrutura, temos uma logística boa, temos um povo acolhedor, né? Temos inúmeras vantagens, mas temos isso aqui também. Então, quando chega um potencial investidor, por que não mostrar o Mercado Central, que é um ativo importante em Minas? Por que não mostrar o Inhotim, a Praça da Liberdade, mas também e outros, né? Cidades históricas e assim por diante, mas também mostrar aqui a Filarmônica, né? Então, isso aqui ser parte também do processo de desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. E talvez ela possa ser símbolo de uma... Porque Minas Gerais tem um sutil equilíbrio entre tradição e modernidade. A gente está comemorando esse ano o ano JK, né, que são os 50 anos de morte. Vai ter uma série de eventos, né, culturais e sociais para essa data. Que pensava isso, né, a tradição e a modernidade. Aqui é isso que você pôs, né, assim, feito para uma filarmônica, né, isso é de uma contemporaneidade, de uma inovação muito grande e que combina com toda essa nossa tradição de uma música de qualidade, desde a música colonial até o mais metal dos rocks, tem em Minas, né? Como que é, e é bonito isso, né? Poder fazer esse equilíbrio, né? Poder mostrar Mercado Central e Filarmônica. Ao mesmo tempo, né? São duas coisas importantes, né? Uma não é substituta da outra, não. São complementares, não é isso? E são componentes da nossa alma, né? É isso aí. Então, quando você perguntou, por exemplo, e acabei fugindo um pouco da sua pergunta em relação à participação hoje de muitas pessoas de fora do Brasil aqui, né? Certamente isso foi ajudado um pouco aí pelo período da pandemia, onde as pessoas às vezes ficavam sem alternativas, muitos vieram, mas o que é importante, eles ficaram aqui, né? Formaram família aqui. Então são pessoas que certamente serão propagandistas, inclusive de Minas Gerais e em outros países, né? E isso nos dá muita satisfação e em termos qualitativos, certamente agregaram aqui, tendem a agregar muito, né? Agora, o Instituto, ele não se prende somente à música que às vezes muitas pessoas entendem, né? Eu ouvi, antes de chegar aqui, mas aquilo lá é muito para a elite. Não é verdade, né? Eu vou contar para você um caso que me impressionou bastante. Logo que eu cheguei, ao meu estilo, eu sou muito de juntar a equipe, trabalhar, dizer da forma que eu gosto de trabalhar, de diálogo, de trazer os problemas e resolver os problemas,
não guardar os problemas debaixo do tapete, enfim. E um dos rapazes fez o seguinte comentário: olha, a gente deve cada vez mais difundir para a sociedade que a música também é um fator de mudança da sociedade, de inserção social e assim por diante. Eu não só concordei com ele, mas como disse, olha, como mineiro gosto muito de contar casos, né? E eu sou um contador de casos. Aliás, tem muitos casos, né? Depois que você fica sem cabelo e nessa idade, você não deixa de contar casos, né? Mas eu disse para ele o seguinte: olha, com essa cara que eu tenho, eu sou cônsul honorário do Japão aqui em Belo Horizonte, né? E com Brumer no sobrenome faz todo sentido. Brumer com essa cara, ser cônsul honorário do Japão, tem tudo a ver, né? Mas, e Minas Gerais tem uma província no Japão, e província no Japão é um estado, né? De mais de 50 anos, chamada Yamanashi. E eu soube, então, que essa província estava promovendo um festival de pequenas orquestras pelo mundo afora. E fiquei sabendo, então, que tinha aqui em Contagem um casal que cuidava de uma orquestra de jovens. Eu chamei o casal e disse: olha, o consulado não tem dinheiro, mas está havendo esse programa lá, quem sabe você coloca os meninos para vender camisa, os pais fazem um esforço aqui e dali, eu vou tentar negociar com a empresa de aviação, com hotéis lá no Japão e assim por diante. Resumo da ópera, e nós levamos cerca de 20 meninos para tocarem durante 15 dias no Japão. E terminei dizendo: olha, tenho certeza que isso aí mudou a vida desses meninos. Bom, levanta uma menina e diz assim: isso aconteceu em 2016. Eu falei assim: olha, eu não me lembro bem se foi 2016, mas como foi uma única vez, deve ter sido essa data. Por aí. Ela virou assim: eu sou uma daquelas meninas. Uau! Então isso mostra para você que a música deve ser vista também como um fator de inserção social. Então não é um negócio de elite, tá certo? Vamos desmistificar esse conceito. E esse não é o papel aqui do Instituto, né? É para atender a sociedade como um todo, é fazer da música um fator, um instrumento de inserção social. E temos vários programas nesse sentido. Não sei se todos sabem, e aí de novo o tema que Minas trabalha em silêncio, né? Então vamos falar. A gente precisa divulgar mais, falar mais, né? Nós temos aqui um programa que contempla a visita de monitores a escolas públicas, onde você tem meninos, né, para inserir esses meninos na música. E depois esses meninos vêm aqui à sala. São 15 mil meninos por ano. Será que isso aí não está ajudando em um papel do Instituto que desmistifica um pouco esse conceito de que é apenas para elite? Não é para elite, né? Nós temos aqui aos domingos um programa para a juventude. Eu já participei de alguns e fiquei impressionado com a quantidade de pais que trazem os seus filhos. Aí você vai dizer: eles devem fazer uma bagunça enorme durante a sala. Dificilmente você vê um menino chorando, você vê um menino gritando ou fazendo coisas do tipo. Quer dizer, é uma forma de você inserir também na educação das crianças isso, né? E temos vários outros programas aí que a gente podia mencionar de usar a música como fator, como eu mencionei, de inserção social. Tem uma programação extensa, preços populares, apresentações em praças, né? Tem uma apresentação em praças. No interior. Eu gosto muito em campo de futebol. Não posso até muito dizer, mas não está ajudando muito o momento, né? Como atleticano que sou, Sim, né? Eu entendo. Mas o ingresso aqui é mais barato do que a entrada no campo de futebol. Ou seja, assim, não é o valor que deve ser visto. E a gente tem aí alguns desafios, que é outro ponto que às vezes as pessoas pensam: mas esse tipo de música é apenas para as pessoas de uma certa idade. Não é verdade, não é verdade, né? De novo, o exemplo que eu dei do Concerto para a Juventude, né? Ele é um bom exemplo de jovens, de meninos e jovens que frequentam. As praças, quando há um concerto numa praça, as praças ficam completamente lotadas, né? Você vai para uma cidade do interior, a cidade se junta em torno da orquestra.
Então, de fato, olhando a música como esse fator aí novo, mas tem um desafio. Nós precisamos cada vez mais trazer mais jovens para perto desse conceito, né? Primeiro, ajudar a eliminar esse conceito que é de elite. Dois, que quem gosta desse tipo de música é pessoas de mais idade, não é verdade? Eu estudei em seminário com essa cara. Eu tenho uma cara de padre, não tem? Eu acho que você leva assim, jeito para bispo. Talvez eu fosse hoje Um arcebispo, talvez. Não, arcebispo não, talvez um cônego. É uma boa ideia. Talvez, ou vigário de uma paróquia qualquer. Bom, e eu, como estudante lá no seminário, eu ouvia música clássica, quer dizer, e gostava, né? Então, mas temos que trazer mais, e esse é um desafio que a gente quer fazer mais, trazer mais jovens para essa sala. Essa letramento, né, Brumer? Porque às vezes as pessoas falam assim, porque, se referindo ao adolescente, não sabe se comportar, na sala de cinema, não sabe se comportar no museu. Mas a pessoa só aprende até, inclusive fisicamente, né? Porque você precisa sentar e prestar atenção, ficar 40 minutos, 1 hora sentado. Isso fisicamente para a nova geração talvez seja um pouco mais difícil, porque eles têm um ritmo muito acelerado do que o da nossa geração, né? Mas é isso, é letramento. Você leva criança, aí você tem um pouco mais de paciência, você ensina, você explica, ouve, né, as explicações, um conceito didático, né, por exemplo. Depois, talvez ela se incomode um pouco no primeiro, no segundo ela já vai gostando mais. Né, existe essa... É preciso que você dê o acesso para que as pessoas aprendam a amar. Né? Em conceitos de gestão, eu uso uma frase o seguinte, a gente tem que incentivar a ousadia. Exatamente. E quando a gente incentiva a ousadia, a gente tem que admitir o erro, tá certo? E quando a gente admite o erro, o que a gente tem que fazer é ir consertando o erro, né? E às vezes a gente tem muito preconceito e fica na defensiva, que não vou fazer isso porque vai acontecer aquilo, sem nunca ter experimentado ter feito aquilo. Muito bem, se de repente a criança tem um comportamento, chega perto dela, começa a explicar. Na segunda vez ela mesma vai ficar constrangida de os outros colegas não estar fazendo a mesma coisa, não é isso? Então é uma questão de isso ser inserido de novo também dentro de um processo até de educação, de crescimento das pessoas. O importante é que a gente promova o acesso. Sem dúvida, sem dúvida. E o acesso existe, né? Aqui no nosso caso. De novo, eu gostaria de mencionar isso. Não veja nem preço a dificuldade disso, tá certo? Nós temos esses programas. 2, um ingresso aqui de bilheteria, tem ingresso de R$25. É um preço super popular. É quase um pacote de pipoca, Eu já ia falar, isso é mais barato que a pipoca do cinema. Né? Olha, eu não sou boba nem nada, né? Esse lugar especial, então eu vou te convidar para a gente dar um giro e continuar esse papo de outro ponto para a gente poder mostrar mais a sala Minas Gerais. Vamos lá. Vamos lá? Bruma, a gente estava falando de acesso, né? E agora a gente está aqui tendo essa visão ampla da sala, né? Que não sei que lado que é mais bonito. Se quando a gente está lá embaixo, toda a ela gente está aqui, toda né? ela é toda bonita. Muito bonita. E a gente falando de acesso, a gente falou sobre as apresentações que têm preços populares nas praças, nas cidades do interior, mas até quem não está fisicamente presente pode aproveitar. Os nossos concertos, né? Muitos deles são transmitidos pelo YouTube, pela Rádio MEC, pela Rede Minas, né? Então tem a oportunidade de pessoas verem os vários programas que são feitos aqui na Sala Minas Gerais. E se me permite aqui, a gente também, se fosse uma empresa, eu tenho dito muito ao nosso pessoal na forma de comunicação, a gente tem vários produtos, porque muitas pessoas pensam assim, então a Sala Minas Gerais é uma sala onde só tem os concertos A, B, C e é só para aquela elite, para quem é erudito, para quem conhece muito de música. Não é verdade. Primeiro, quando nós temos os concertos, principalmente de quinta e sexta-feira, o concerto de uma semana não é o mesmo concerto da semana seguinte, então é um produto diferente. Então são vários produtos que a gente tem na casa. O próprio concerto
para a juventude, não é o mesmo concerto de uma quinta ou de uma sexta-feira, né? Tivemos 15 dias ou 3 semanas atrás músicas de cinema, quer dizer, é outro tipo de produto. Então são vários produtos e eu, se me permite aqui a ousadia de usar a nossa conversa, né, e a todos que estão nos vendo, conheçam mais, né, o que a gente faz. Cabe a nós, lógico, informar vocês todos melhor, né? Mas cabe também uma convocação para que nos conheçam mais. Acompanhe o site, acompanhe as redes sociais, que a programação está toda lá, né? Além de receber cantores, músicos, né, populares que fazem shows específicos, né, com protagonismo do cantor e da orquestra, né? Não só uma orquestra que acompanha, mas é uma orquestra que faz todo um trabalho para que aquele espetáculo seja único e inesquecível. Estava lembrando que eu vi no show que foi memorável, ficou histórico, que foi com Lô Borges, né, que inclusive quase que foi uma, né, sem ninguém saber, quase que uma despedida dele, né, que foi lindo, foi de chorar. E aí ele contava, ao longo da apresentação, ele foi contando como que aquele trabalho de 1 ano, né, para fazer um espetáculo que ficou para a história, porque, né, ainda que fosse possível que todo mundo quisesse, era impossível fazer igual, porque tem aquela emoção daquele momento. Né? E outra, por exemplo, há 2 semanas atrás nós tivemos aqui ópera. Olha isso, quanta diversidade. Então é uma diversidade enorme, quer dizer, de novo o incentivo da gente se comunicar melhor, mas também incentivar que todos nos conheçam melhor. E, de outro lado, a orquestra e o Instituto, claro, também nos levam para fora, né? Para fora de Minas, para fora do Brasil, né? Já teve uma série de concertos fora do Brasil. Isso leva Minas Gerais, o nome de Minas Gerais, e ajuda nesse desejo que é natural e legítimo de internacionalização do nosso Estado, né? Eu tenho sempre insistido, e de novo aqui é o cidadão falando, né? E voltamos à velha frase que Minas trabalha em silêncio. Minas tem que se mostrar mais, tem que mostrar mais os seus valores, não é isso? E certamente esse aqui é um valor que a gente tem, a nossa Orquestra Sinfônica, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes ativos culturais que o Estado tem, sem exemplo de N outros, né? Eu, especificamente, eu não gosto muito da palavra vocação, né? A vocação, ela tem seu uso. Eu gosto muito da palavra do potencial, da potencialidade. É um pouco diferente, né? Sem nenhuma comparação, por exemplo, eu me lembro que, de novo, voltando à época de governo, qual é a vocação da região do Jequitinhonha, o norte de Minas? Será que é artesanato? Não é nenhum desprestígio o artesanato, é lógico que é o artesanato, mas à medida que você vai criando coisas, o mundo vai se desenvolvendo, não é só mais aquilo, né? Se quisermos um exemplo prático, hoje temos lá agora naquela região as eólicas, as solares, principalmente as solares, etc. Você não criou um novo potencial? Sim. Já não é mais aquele potencial. Isso não significa que você não vai manter a vocação do artesanato, que foi apenas um exemplo aqui, né? Aliás, temos que valorizar muito a diversidade de artesanatos que temos em Minas Gerais. Isso aqui, de novo, Minas tem que mostrar o seu potencial. Eu me lembro que numa época que eu presidia a CESITA, eu trouxe para ser investidor da CESITA um grupo francês e, como consequência, eu estava me retirando da empresa e estava assumindo no meu lugar um francês. E ele fez a seguinte pergunta: o que eu vou fazer em Belo Horizonte? Né? Será que eu tenho que mudar para São Paulo? E eu convenci que não. Você tem muita coisa para fazer aqui em Minas Gerais, né? E não é só Belo Horizonte, não é só a Sala Minas Gerais, são as cidades históricas, etc. E o setor cultural, se me permite aqui, já que eu estou chegando mais agora perto dele, né? Ele tem que ser visto como um fator de desenvolvimento econômico e social. É um business. Sim. Tem que ser visto assim como tal. E o setor talvez tenha que se unir mais, né? Os problemas são muito parecidos. A cultura no Brasil não vai se manter só com o setor privado, nem só com o Estado. Então tem que haver uma conjugação. E quando a gente resolve os problemas de comum acordo, são muito melhores. Então fica também aqui uma mensagem para que o setor cultural se una mais e faça disso aí um fator, de novo,
desenvolvimento, já que estamos em Minas, desenvolvimento do Estado. E esse entendimento, que durante muito tempo era quase que feio falar em dinheiro, né, misturado com cultura, né, era quase que um sacrilégio. Hoje a gente tem uma mentalidade muito mais desenvolvida, que é preciso fazer gestão, né, é preciso ser sustentável, né? Logo que eu assumi, eu combinei com o nosso conselho de administração que a gente ia focar em dois pontos principais, né, pelo menos nesse início. O primeiro deles é governança, né? Eu sempre defendo que você sempre tem o que melhorar. Eu tenho a obrigação de hoje fazer melhor do que fiz ontem e amanhã fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Então, esse é um processo contínuo de aprimoramento sempre de governança. E o outro fator é de sustentabilidade financeira, porque você também não pode ficar no final do ano pensando como é que vai pagar a conta do mês seguinte, tá certo? Então, esse é um desafio que a gente tem e a cultura como um todo tem, né? Então, a gente precisa realmente encontrar mecanismos que criem essa sustentabilidade. Não há sustentabilidade se no final do dia o resultado, aquilo que você propõe, for positivo. Eu me lembro muito bem que na década de 70, década de 80, e olha que eu estou indo lá atrás, hein, né? A falta de cabelo me permite ir lá atrás, né? A gente, quando falava assim de meio ambiente, de sustentabilidade, a gente falava logo de meio ambiente, não é isso? É lógico que meio ambiente é parte fundamental da sustentabilidade, mas sustentabilidade é mais do que meio ambiente, Sim. não é isso? Sustentabilidade é sim meio ambiente, é tecnologia, é gente, é recurso e no final, no caso das empresas, é lucro. Empresa que não dá lucro também não é sustentável. E no caso da cultura, se também não tivermos os recursos financeiros adequados, nós vamos conseguir fazer com que os músicos sejam remunerados de forma adequada, que eles concentrem os seus esforços para aprimorarem, que a equipe administrativa também tenha o suporte necessário para fazer o que é de melhor em termos de gestão, em termos de inovação e assim por diante. Então, acho que essas coisas não devem ser vistas como uma contrária à outra. De novo, parte do mesmo sistema. Temos que ser realistas, né? E a cultura, ela é tão generosa, né? Porque essa cadeia produtiva, ela é gigantesca, né? Porque vai do motorista de aplicativo que traz o público, que traz o músico, né? O pessoal da administração que às vezes está ali escondidinho, né? A gente quase, né? Quanto melhor é o trabalho deles, menos a gente lembra deles, né? Fica ali, são os músicos, é o pipoqueiro, né? É o bilheteiro, é todo mundo, né? Como eu vim de indústria, né, eu sempre fui um defensor de você sempre olhar a cadeia produtiva, tá certo? Você não deve olhar você isoladamente. Só aquele segmento, né? Você tem que olhar a cadeia como um todo, né? E quando eu chamo a atenção da gente estar mais juntos, é porque a gente tem que olhar a cadeia como um todo. São complementares. Porque quem vai ao Iotim pode vir aqui à nossa sala. Quem vem à sala pode vir ao Iotim. Quem vem aqui na sala pode frequentar a Praça da Liberdade, pode ir no Mercado Central e assim por diante. Então, cada vez a gente estar mais juntos, né, tentando resolver os problemas que são comuns. Isso é fundamental. Vamos dar mais uma andadinha? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Gente, a gente fez uns 180 graus para mostrar agora, né, a beleza que é ver a sala do outro lado, ver o palco já montado para a apresentação de logo mais. Né, e toda como que é pensado, né? Todas essas curvas são pensadas para a questão acústica e tem toda uma questão tecnológica. 10 anos de Sala Minas Gerais, um baita orgulho, né, Brumer? Essa sala acho que mostra aí, primeiro, ela não foi adaptada, como a gente falou, ela foi já feita com esse objetivo. E você vê toda uma tecnologia, todo um pensamento aqui onde prevalece a acústica, né? Então, quem vem aqui frequentar qualquer dos eventos, qualquer dos concertos, fica impressionado com a qualidade da acústica aqui da sala. A gente chegou um pouquinho mais cedo, estava lá no hall. As portas estavam fechadas e em algum lugar alguém estava
ensaiando, fazendo, né, algum você treinamento. Você daqui não está ouvindo nada, né? Daqui não está ouvindo nada. E daqui você também não vai ouvir lá fora. E o que a gente estava ouvindo lá fora, a gente estava comentando como que era perfeito, porque a gente não conseguia dizer exatamente, está vindo dali. Né? O som te envolve. Né? E é um espaço rural. Né? Olha como tem qualidade, né? Porque a pessoa estava treinando alguma coisa muito curtinha, específica, né? Além de estar bonito, era essa sensação de que a gente estava envolto pelo som, né? Então, assim, não é só aqui dentro, né? É isso, né? É toda a casa, né? Tem acústica, toda ela tem. E tem toda a tecnologia, né? Vai se adaptando, se precisa descer o teto, desce. Você vê que essas próprias cortinas, vamos chamar assim, tem o seu fundamento. Tudo foi pensado em termos de tecnologia. E esse é um conhecimento, né, que fica agregado, né, isso aí. Que a gente pode, né, que pode ser compartilhado com outros profissionais. E sempre está evoluindo, né? Você hoje tem uma coisa, a gente sabe que tecnologia evolui, né? Sim. Então temos que estar sempre atentos à evolução. Isso é muito bom. Nós falamos de sustentabilidade, falamos de economia, falamos já do público, né, da bilheteria. E as empresas, como que elas podem contribuir, como que elas podem agregar o seu nome também a esse patrimônio que é de todos os mineiros, né? Tem uma época para apresentar projetos de patrocínio, como que acontece? Bom, nós temos aqui vários programas e temos algumas ideias que a gente já está implementando, né? Eu não gosto muito do gerúndio, não, viu? Então, eu prefiro, quando falo implementando, é porque já está aí na já está em andamento. Já está em andamento, né? Bom, o primeiro deles, os programas que já existem. Sem patrocínio de empresas, a gente não sobreviveria, né? E eu sempre digo o seguinte, eu como gestor, e sempre fui gestor a vida inteira, eu sempre tenho que ver o que me agrega valor. Então, o que a gente coloca sempre aqui para os nossos colegas é o seguinte, a gente tem que mostrar para os nossos patrocinadores que nós estamos também agregando valor para eles, tá certo? Esse é um fundamento importante. Ah, não, mas o recurso vem de Lei Rouanet. Não importa, eu como gestor, eu vou aplicar na verdade, aquilo que eu posso aplicar de Lei Rouanet, onde eu acho que me agrega mais valor, tá certo? Então, nesse conceito, a gente vai ser cada vez mais a preocupação de agregar valor a quem nos patrocina. Porque senão por que eu vou fazer isso, né? Bom, 2, então, as empresas patrocinadoras é um papel importante. Precisamos diversificar mais o número de empresas patrocinadoras, com 2 objetivos. Hoje, uma empresa A pode estar em condições de patrocinar, amanhã, por uma razão A, B, C ou D, não consegue patrocinar, né? Ou tem outro interesse em patrocinar. Sim. O mundo também das empresas muda, né? Então, estamos ampliando o número de potenciais patrocinadores, né? E eu queria tirar um pouco esse conceito de que é uma forma de doação. Não é doação, porque, na verdade, aquilo que eu ia pagar de imposto, eu estou, ao usar a legislação que permite, eu estou direcionando para outra atividade, né? Isso é um ponto. Então, empresas patrocinadoras é fundamental. 2, nós temos aqui os amigos da Filarmônica, né? Temos os amigos da Filarmônica, hoje já passam de 1.500 pessoas físicas. De novo, não é uma doação. Ele ia pagar um imposto, ele simplesmente, deixando de pagar aquele imposto, está transferindo para aquilo que ele gosta. Mas eu vou simplesmente doar ou vou simplesmente transferir, tirar a palavra de novo, doar, né? Transferir, mas qual o benefício que eu tenho? A gente quer também que esse amigo da Filarmônica sinta nisso também valor para ele. Sim. Então, vou dar um exemplo para você. Temos aqui também os assinantes. Temos mais de 3.500 assinantes. Por que a importância do assinante? Porque você cria, de uma certa maneira, uma receita recorrente, né? Mas você, como assinante, por exemplo, amanhã você pode não vir. Você tem um jantar, tem um compromisso qualquer, né? Já está implantado a partir de abril agora, desse mês, está terminando, né? Um WhatsApp, um sistema via WhatsApp, que nós vamos te perguntar, escuta, você está vindo no concerto amanhã ou depois de amanhã? Aí você vai dizer, não. Aí você vai dizer, por quê? Porque você não pode não vir. Você tem um jantar, tem um compromisso qualquer, né? Já está implantado a partir de abril agora, desse mês, está terminando, né? Um WhatsApp que nós vamos te perguntar, escuta, você está vindo no concerto amanhã ou depois de amanhã? Aí você vai dizer, não.
Eu posso doar o seu ingresso, Ah, que ideia boa. o seu ingresso para um amigo da Filarmônica? Pode. Vamos criar um banco cada vez maior de ingressos disponíveis para atender quem? Esses amigos da Filarmônica. Só os amigos? Não, queremos também atingir outros públicos. São alunos de música, por que não trazê-los para aluno de música, para música, né? Então, quer dizer, trabalhar para que cada vez mais a sala fique cheia. Porque se você tem um assinante, ele não pode vir, o lugar dele fica A cadeira vazio. fica vazia. Vamos usar essa cadeira vazia? Não vamos vender aquele ingresso, porque aquele ingresso já foi vendido, né? Mas vamos usar aquela cadeira vazia para trazer alguém, é um amigo da Filarmônica, um estudante de música, o que for. E você vai criando com isso cada vez mais o quê? Você vai difundindo mais a sala, vai difundindo mais a qualidade do que está sendo feito, a atração para o que está sendo feito e assim por diante. Estamos agora implantando de novo o Gerúndio, que começa agora no mês que vem, as amigas da Filarmônica, empresas. Nós temos os amigos hoje, amigos e amigas da Filarmônica, pessoas físicas. Mas eu quero também trazer as empresas menores para cá, tá certo? Nós vamos ter braços para isso? Talvez não. E eu gosto muito da parceria. Então, eu estou procurando órgãos de classe, já conversei com vários deles, né, no sentido de que eles façam isso. Então, eu sou, por exemplo, dono de uma ótica, apenas um exemplo, né? A minha empresa tem lucro. Em vez de pagar aquilo no imposto, por que eu não direciono aquilo para o Instituto Filarmônico? O que eu vou ter como contrapartida? Será que eu te entrego ingressos para você dar para os seus colaboradores ou, eventualmente, para o seu cliente? Não é isso? Então, de novo, é aquela agregação de valor, tá certo? Então, não ficar, quer dizer, ampliar o número de empresas patrocinadoras. 2, trazer empresas menores também para participarem, não só com o sentido financeiro. Imagina, à medida que eu vou fazendo isso com empresas menores e essas empresas vão entregando os ingressos para os seus colaboradores ou para os seus clientes, o que eu estou fazendo? A gente está fazendo? Criando público, né, que vão frequentar mais aqui a nossa sala, tá certo? E a médio e longo prazo, a gente está criando um fundo patrimonial, que chama endowment em inglês. Ainda se gosta muito dos termos em inglês, né? O que é esse fundo patrimonial? Você cria um fundo, você cria mecenas que estão dispostos a doar para aquele fundo, sem interesse de retorno financeiro, né? E esse fundo ele pode só usar a rentabilidade dele para manter, no nosso caso aqui, o Instituto, né? Isso é uma coisa que a gente vai implantar. É fácil? Se fosse fácil, já tinha sido feito, não é isso? Mas já aprovei isso junto ao Conselho, espero até o final do ano estar com isso tudo regulamentado, enfim, e fazer um trabalho, inclusive, de aproximação. Vai ser fácil obter mecenas só em Minas Gerais? Não. Eu espero que os mineiros participem, lógico, né? Mas são todos bem-vindos. Muito bem-vindos, né? E qualquer que seja o valor, o importante é que participem, né? 2, vamos buscar em outros estados da federação? Vamos buscar. Se for preciso, vamos usar a modéstia à parte um pouco de relacionamento externo, que acho que ainda tenho, para tentar também. Vamos fazer isso, quer dizer, é uma forma de você buscar essa sustentabilidade financeira, palavra forte, né? Sustentabilidade. Como eu falei no início, eu tenho obrigação de entregar para quem vai me suceder algo melhor do que eu recebi do Diomar. Muito, muito bom. E essa ideia do fundo é um mecanismo que é usado no mundo inteiro, né? No Brasil, ele já é usado, mas ele tem um foco muito voltado principalmente para a área de saúde e educação. Tem um chamamento mais forte. Sim, né? Tem um apelo. Um apelo mais forte. Mas por que não usá-lo também na cultura dentro dessa filosofia que a gente está discutindo aqui, né? E já existe alguns, né, também aqui no Brasil. Mas ainda a cultura não está, quando eu digo a cultura brasileira, Sim. ainda não comprou isso de forma assim tão forte. É talvez mais presente em países, outros países, né? Quase toda orquestra ou filarmônica em outros países tem o seu endowment. Muitos museus Museus, usam, assim por diante. né? A gente não acha ruim de ser pioneiro, né?
Não, não, não. Olha, visitar o novo é sempre uma dificuldade do ser humano, não é isso? Mas a gente não tem que ter medo de visitar o novo. Não, hoje eu li, por coincidência, dessas coisas de internet, aí veio um pensamento. Diz o moço lá da internet que é um ditado chinês. Não sei se é chinês, mas achei bonito e acho que cabe muito bem. Ele disse que quando o vento da inovação bate, alguns sobem muros, outros constroem moinho. O moinho gera energia. É isso aí. É isso Né? aí. Então, é isso. Eu tenho, pegando já que você falou de chinês, eu vou falar de um ditado japonês, né? Aí que eu uso muito na minha forma de gerir. Quando você estiver perdendo a paciência, olhe para uma pedra e a veja crescer. Vai ter paciência. Vai ter sim. paciência. E no estado minerador isso faz muito sentido. Não só minerador, gestão de uma maneira geral. Mas aqui para nós faz muito, muito sentido. Mas a gente já falou um pouco disso, mas essa é uma informação importante. As pessoas têm muita curiosidade. Como que se forma o orçamento? Né? A gente comentou de que não é barato. Como que forma? Porque tem parte do governo, tem parte da iniciativa privada, né? Bom, primeiro, quando a gente fala de orçamento, eu sempre defendo uma tese que o orçamento não deve ser visto sob a forma de estatística. Todo ano eu digo, quando a gente faz um orçamento, a gente tem que começar com a base zero, quer dizer, rever tudo que a gente faz, né? Onde pode melhorar, onde pode reduzir custo, onde a tecnologia nos ajuda e assim por diante. Então, esse é o conceito que a gente está trabalhando com orçamento, né? E para cumprir esse orçamento, nós temos aí vamos chamar assim, uma conjugação de parceiros que nos ajudam a cumprir esse orçamento, né? Você vai viver só de bilheteria? Não. A bilheteria é importante? É importante, né? Mas em lugar nenhum você sobrevive só com bilheteria, né? 2, o Estado é uma parceria público-privada, como eu mencionei atrás. O Estado tem uma participação representativa aqui, em cerca de mais ou menos 35% a 40% desse orçamento. O resto, nós vamos buscar empresas patrocinadoras, mencionei os amigos da Filarmônica, né? O aluguel da sala. A gente também aluga aqui para eventos, né? A sala tem suas limitações? Tem. Mas veja, essa sala aqui para um evento corporativo, para trazer mais coisas, cada vez mais a gente quer também usar isso, né? Então é uma conjugação de coisas para atender esse orçamento. E temos que reconhecer que boa parte dos custos aqui estão ligados muito à manutenção da própria Filarmônica, da própria orquestra. Eu diria a você que cerca de 35% mais ou menos do nosso orçamento está ligado às despesas com a orquestra propriamente dita. Aí tem a manutenção da sala, as despesas administrativas são muito pequenas. As duas principais despesas nossas é com a parte musical, né? Sim. E parte musical a gente tem também que entender que tem que trazer atrações também tem seus recursos que temos que cumprir e assim por diante. Então, o orçamento é feito dessa forma, sempre com base zero, não é simplesmente porque o orçamento do ano passado foi X, a inflação foi 5%, eu multiplico por 5%, é isso. Não é isso. É todo ano rever com base zero, quer dizer, começar de novo e olhar o que você pode fazer melhor do que você fez no ano anterior. Perfeito. Então, e na verdade o Instituto, ele faz a gestão desse patrimônio, né? Essa sala, ela é da Codemig. A sala pertence ao Estado, né? E nós, como Instituto, fazemos a gestão dela. Então, a Codemig é a proprietária da sala, temos um contrato aí de longo prazo com ela e, como consequência, fazemos a gestão da sala propriamente dita, como também um pouco dos arredores, não onde está a Rede Minas, a rádio, né? Mas inclusive a praça também é, de uma certa maneira, mantida pelo Instituto. Que é um exemplo pronto e acabado daquilo que você estava falando, que é a junção do que a iniciativa privada faz melhor, né, do que o poder público ter que criar uma estrutura para fazer essa gestão. Né? Certamente, de novo, é o Estado e o setor privado se unindo em função de um objetivo maior, né? O Estado não tem que fazer tudo, né? Aqui não estou falando de ideologia, né? Então, nós estamos falando aqui da coisa objetiva, né? E a própria praça, que a gente não falou nela, né?
mas o local ali hoje já é muito mais frequentado do que era há um tempo atrás. Sim. A gente também está preocupado em criar uma infraestrutura mais adequada para os frequentadores da sala, dos eventos que temos aqui. Fiquei muito feliz de ver que a Codemig também fez uma parceria recente com o Grupo Ânima para fazer ali onde está a mineraria, para fazer ali uma escola de Sim. gastronomia. Eu já estou de olho no meu conceito de parceria, porque um dos problemas que a gente enfrenta aqui, normalmente os eventos, principalmente nas quintas e sextas-feiras, terminam por volta de 10h30 da noite. As pessoas às vezes querem sair para jantar, né? Mas os restaurantes estão todos fechados. Se vai ter ali uma escola de gastronomia, vão fazer pratos, não vão? Se vão fazer pratos, tem que ter alguém para comer o que é feito, né, para experimentar. Então vamos usar de novo o conceito de parceria, trazer. É um ganha-ganha. O cliente está aqui, para eles vai ser bom e para nós ótimo, porque é uma das demandas que a gente tem aqui. O cliente fica mais feliz ainda. Pronto. Imagina uma sexta-feira, sai de um concerto, vai jantar, enfim. Tudo de bom. Inclusive os pares românticos vai poder inclusive jantar à luz de vela. É uma coisa que a gente mineiro quase não gosta, né? Que é conversa, que é boa música, conversar e comer bem. Conjugação de todos os fatores. Nossa, felicidade total. Vamos ver se até o final do ano está implementado. Então ótimo, então me chamam para a inauguração. Vamos lá. Joia, combinado. Bruno, eu só posso agradecer, né? Foi um papo excelente, né? Conhecer mais desse trabalho, né? Poder mostrar essa pérola que a gente tem em BH é um prazer, uma honra muito grande. Então, assim, muitíssimo obrigada. Primeiro, nada a agradecer, eu que tenho que agradecer a sua presença, a oportunidade de a gente estar podendo falar com o seu público, enfim. E, ao mesmo tempo, dizer para todos que estão vendo e nos ouvindo que venham mais à Sala Minas Gerais, né? Conheçam mais, né? Certamente vão sair daqui fascinados e com muito orgulho de ter essa casa, vamos chamar aqui, essa sala aqui em Minas Gerais, como um patrimônio cultural importante para o nosso estado. Certamente. Bom, eu agradeço a você também que ficou com a gente. Aceite o convite do Brume, a gente vai deixar aqui o site, as redes sociais do Instituto, da orquestra, acompanhe a programação, escolha, né, o seu espetáculo e divulgue, né, esse patrimônio que é de todos nós. Até a próxima.